Olá, querido tesoureiro, tudo bom com vocês? Algumas pessoas têm dúvida quanto à elaboração de um orçamento, tá bom? Então, eu queria, nesse vídeo, apenas apresentar para vocês uma forma de como vocês podem fazer a elaboração do orçamento da igreja de vocês, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade para usar o critério que vocês queiram usar. Eu vou apresentar esse modelo para facilitar para a maioria dos tesoureiros que não tem noção, né, assim, de como é que se organiza, como é que se monta um orçamento, e porque eu acredito que essa é a forma mais fiel, né, de representar ali o orçamento da igreja local, tá bom? Então vamos lá. Eu preparei aqui uma planilha, tá na tela de vocês aí, tá bom? Eu preparei uma planilha para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte: olha, quanto entrou de oferta para a igreja no ano de 2023 para a minha igreja? Essa é a primeira informação. Você vai usar o ano de 2023 como base para o orçamento do ano de 2024, tá bom? Então, você vai usar o ano de 2023 como base, aquilo que aconteceu em 2023. Então, a primeira coisa que você vai fazer é quanto é que eu tive de entrada de oferta local para a minha igreja no ano de 2023. Se você não souber pegar essa informação no sistema, você entra em contato com o seu analista que ele pode lhe orientar nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Os dados que estão aqui são fictícios. Então, por exemplo, nessa igreja aqui, ó, a entrada de oferta local, imagina que é uma igreja pequena, tá? A entrada de oferta local para a igreja foi 15 mil no ano de 2023. 15 mil reais. Ou seja, se você dividir os 15 mil por 12 meses, vai dar uma média aí de 1.250, tá bom? Então, ó, eu peguei 15 mil, que foi a receita do ano todo que entrou em oferta nessa igreja, e dividi por mês. Ou seja, eu tenho uma média de 1.250 reais entrando no caixa da igreja todo mês. Então, essa é a primeira informação. Eu peguei a receita da igreja naquele ano, o quanto entrou de oferta para a igreja naquele ano. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você vai fazer, pessoal, é pegar todas as despesas do departamento de administração. O departamento de administração é o principal departamento da sua igreja, certo? Porque a sua igreja só existe por causa desse departamento. Você precisa pagar as despesas básicas da sua igreja. Então, a primeira coisa é saber qual é o percentual para o departamento de administração. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó, nesse departamento de administração? Eu peguei as verbas, as despesas que geralmente entram no departamento de administração. Eu peguei, por exemplo, a verba de energia, de água, manutenção da igreja, material de limpeza, serviço de limpeza, livros missionários, seguro de igreja e tarifa bancária. Por exemplo, essa igreja pagou em energia no ano 1895. Por mês, ela pagou 157. Isso é uma média, tá bom? Não são valores exatos. O valor exato é o valor do ano, é o quanto a igreja gastou naquele ano. E aí você tira uma média, tá bom? Então, de água, a igreja gastou R$ 54 em média. Manutenção da igreja, 140. Serviço de limpeza, 73. 130, né? Serviço de limpeza, material de limpeza, 73. Livros missionários, a gente pagou em livros missionários desse ano R$ 900, né? Nessa igreja, ou seja, uma média de 75 por mês. Seguro de igrejas, 490, uma média de R$ 40. E tarifa bancária, uma média de R$ 30 por mês. Ou seja, o departamento de administração gasta por mês uma média de R$ 702. Tá certo? Então, o que é que você vai descobrir agora? Qual é o percentual que equivale a 702,50 do total que entra por mês? Ou seja, entra quanto na minha igreja por mês, na média? Entra R$ 1.250, tá bom? Só que desses R$ 1.250, eu preciso de 702,50 para despesas administrativas. Então, quanto em percentual equivale 702,50 dos 1.250? Equivale a 56,20%.
Então, no meu orçamento, eu tenho que dedicar pelo menos 56% do total de entrada, 56% deve ir para a administração, tá bom? Se você quiser colocar um pouquinho mais para que haja uma sobra, isso é mais prudente. Então, fica à vontade. Você pode colocar 60%, 58% para ser o suficiente para pagar as despesas administrativas da sua igreja. E você pode fazer a mesma coisa com os departamentos da sua igreja. Quanto que você gastou no ano com o ministério pessoal? Quanto é a média disso por mês? E o percentual disso em relação ao total de entrada? Quanto é? E aí você vai ter o percentual. E a mesma coisa para o Ministério Jovem, para o Ministério da Mulher, para a Escola Sabatina, para a Asa, Desbravadores. Talvez na sua igreja tenha aventureiros, você cria um orçamento para aventureiros. Talvez tenha um Ministério de Música, você cria para um Ministério de Música. Então, vai depender da realidade da sua igreja, tá bom? Então, em resumo, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o valor da receita anual, do quanto entrou na minha igreja no ano, e dividi por 12, para saber a média de quanto entra por mês na igreja. Depois disso, eu peguei as receitas, as despesas de cada departamento. As despesas do departamento de administração, Ministério Pessoal, Ministério Jovem, e fui vendo qual é o percentual de gasto desses departamentos em relação à entrada total. E aí eu tenho o percentual de cada departamento. Então, pessoal, essa é uma forma de você montar o seu orçamento aí na igreja, tá bom? Daniel, existem outras formas? Existe. Eu posso usar outras formas? Pode, fica à vontade. Eu só estou apresentando essa porque eu acho que essa é a mais fiel, a que representa melhor o orçamento da igreja atualmente, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês, que Deus possa abençoar vocês aí no exercício das atividades, tá bom? Um abraço a todos.